Fala aí, rapaziada do YouTube, tudo beleza? Aqui é mais uma vez o Cadu, você está no canal Eletrônica de Brinquedo e você é sempre muito bem-vindo aqui. E nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre como fazer uma bateria de 18 volts, de 20 volts para nossa parafusadeira ou algum outro equipamento onde usa aí células de lítio em série, ok, pessoal? Então nesse vídeo eu vou tentar explorar o melhor que eu puder esse assunto, que é o assunto que o nosso amigo perguntou para nós. O nosso amigo Francisco Braga, ele escreveu para nós, para mim, um e-mail, fez contato comigo e ele falou: Cadu, eu preciso construir uma bateria para minha parafusadeira de 18 volts. Então eu queria entender melhor quantos S, quantos P. Então ele queria entender melhor a forma certa de construir, tá certo, pessoal? Então a minha ideia aqui é transmitir tudo que eu puder, só que vai ser um vídeo na teoria, pessoal. Infelizmente eu não vou poder fazer isso na prática porque eu não tenho as condições para fazer isso agora, mas vou tentar passar todas as informações que você precisa para fazer a sua, tá certo? Então vamos lá. Francisco, obrigado pela pergunta, espero que o vídeo seja de ajuda, meu amigo. Vamos lá. Então o Francisco tem uma parafusadeira, tá certo? Podia ser algum outro equipamento, né, que usa bateria, e a bateria deu problema e ele quer substituir por baterias de notebook, certo? Baterias 18650, ok, pessoal? Como que funciona isso? Para a gente conseguir alcançar os 18 volts, ó, o nosso amigo quer 18 volts, tá certo? Precisa, no caso, para a parafusadeira dele, né? Então o que a gente vai precisar fazer? A gente vai pegar as células de lítio, que é essa bateriazinha aqui, né, 18650, e vai a conectar em série para chegar mais próximo possível dos 18 volts, certo? Então o que vai precisar fazer aqui? Como cada célula dessa é de 4 volts, na verdade ela é nominal de 3,7 volts, mas ela carrega até 4, certo? Então 4 células aqui, aliás, 4 volts aqui, depois mais 4, vamos ter 8 volts, depois se a gente colocar mais 4 volts em cima a gente vai ter 12. Depois, se a gente colocar mais 4 aqui, a gente vai ter 16 volts. Mas como ele quer 18, a gente vai colocar mais uma bateria de 4 aqui, de 4 volts. Então a gente vai chegar próximo a 20 volts. Ok, pessoal? Então vamos explicar primeiro essa estrutura aqui. O que representa esse desenho? Aqui, pessoal, tem 4 bateriazinhas em paralelo. Todas elas de 4 volts. Isso aqui nós vamos chamar de conjunto. Ó. Tem um conjunto de 4 volts aqui, outro conjunto de 4 volts, outro conjunto. Então, o que significa os 4P no caso? 4P significa 4, que significa que o nosso conjunto tem 4 baterias em paralelo. Ó, 4 células em paralelo. Então, por isso que ela é 4P, porque são 4 baterias. Se fosse 2 baterias só, em cada conjunto, iria ser 2P, ok? Então o número de P's refere-se ao número de células em paralelo. E os S, o que é o S? O S é a quantidade de conjuntos que vai ter em série. Então esse aqui é o S1. Aqui embaixo a gente tem 0 volt e aqui em cima a gente vai ter 4 volts. Se a gente precisar de 8 volts, a gente vai precisar de 2S, ou seja, 4 embaixo mais 4 em cima. Aí aqui na saída desse S2 a gente teria 8 volts, ok? Então a gente emenda o positivo do S1 com o negativo do S2, certo? E aí a gente vai ter aqui em cima 8 volts. Deixa eu desenhar aqui para ficar mais claro. Vamos ver se eu consigo desenhar aqui. Então a gente vai ligar aqui, ó, esse positivo com o negativo desse, certo? Agora, o que a gente tem aqui nessa pilha? Aqui embaixo a gente vai ter 0 volt e aqui em cima, se a gente pegar aqui, a gente vai ter o que aqui? A gente vai ter 8 volts, 0 aqui e 8 aqui. Então aqui nessa bateriazinha, se a gente usar essas duas pontas só, ignorar o resto do desenho, a gente tem 8 volts. Ok? E se a gente emendar mais uma, o que vai acontecer? Então vamos desfazer aqui. Pronto, agora eu vou emendar de novo aqui, ó. Essa com essa. O que acontece agora?
Agora a gente tem aqui em cima a gente vai ter 12 volts. Aqui o negativo, aqui o zero e aqui em cima o 12. Então a gente tem uma bateria aqui. Como seria a nossa bateria? Seria de 3S, porque esse é o primeiro S, esse é o segundo e esse é o terceiro S. E ela é de 4P, porque tem 4 em paralelo. Se você tivesse só duas em paralelo, seria 3S, 2P. Ok, pessoal? Beleza, então. No caso da bateria aqui do nosso amigo Francisco, o que ele vai precisar? Ele vai precisar de 5S, ele vai ter que emendar todas em série e ele vai ter 20 volts nessa bateria dele, certo? Aqui, pessoal, as soldas, as conexões precisa ser bem feitinho, tá? Principalmente aqui, ó, para ligar em série, tem que ser bem conectado. E eu vou falar já já sobre esse circuito aqui, ok? Então, dessa forma, se fizer uma bateria de 5S com 4P, você vai ter 20 volts. E aqui dependendo da capacidade das células, tá bom? Mas nós não vamos falar sobre a capacidade dela ainda. Cada célula dessa costuma ter 2 amperes, nova. Então vamos dizer que a sua usada vai ter 1 ampere. Então se você tiver 1P só, você vai ter uma bateria, vamos supor aqui, de 20 volts. Se for 1P para cada S, então vai ser uma bateria de 5 células em série com uma em cada conjunto só. Então vai ser 20 volts, 1P. Vai ser uma bateria de 20 volts com 1 ampere, digamos assim. Porque cada bateriazinha dessa tem 1 ampere. Então vai ter 20 volts por 1 ampere. Se tiver duas, talvez você vai ter aí 20 volts por 2 amperes, tá certo? Quanto mais células tivesse, seria melhor. Mas de repente você não consegue encaixar dentro da casinha aqui, da caixinha da bateria. Então de repente você só consegue pôr, por exemplo, um 4S com 1P, uma bateriazinha só para cada S, né? Pessoal, nesse caso aqui, ó, ela é de 9 volts, então o que você pode fazer? Pode construir uma bateria de 3S, que vai dar em torno de 12 volts, descarregada vai estar com uns 11, porque a bateria original aqui da parafusadeira é 9.6 nominal, mas carregada ela deve ter uns 10, 10,5. Então se você trabalhar com a sua com 3S, certo? 1, 2, 3S. Ó. Se você pegar 3 assim, ó, 3S, você vai estar aí entre 11 a 12 volts. Provavelmente vai dar para funcionar bem a sua parafusadeira. Tá certo, pessoal? Maravilha. O que mais que a gente pode falar aqui sobre a nossa bateria? Bom, como eu já falei, no caso da bateria do Francisco, que é 18 volts, podia ser 19, 20, mais ou menos. A gente vai chegar na tensão mais próxima que a gente puder, certo? Então vai soldar bem aqui, como eu mostrei para vocês aqui as conexões. E aí ele vai ter aqui em cima o 20 volts e aqui embaixo 0 volts, certo? Negativo, positivo, não tem muito segredo. O que acontece aqui, pessoal? Nós vamos falar, ó, nunca deixar descarregar uma célula dessa a menos de 3 volts. Então em cada S tem que ter mais de 3 volts, certo? Então você, como é uma coisa improvisada que você vai fazer, você precisa de vez em quando conferir se alguma dessas não está muito descarregada, tá certo? Geralmente você carrega primeiro até 4 volts, depois você conecta em série e usa. Depois que você usar, você vai pôr para carregar, certo? Mas de vez em quando é bom você sempre dar uma conferida aqui, ó, individualmente. Será que o S5 está com os 3 volts? Mais de 3? Tem que estar com 4, né? Então, será que o S5 tem 4 volts, o S4 também, o S3 também? Esse é o problema de usar baterias de lítio em série. Para ajudar nisso, tem algumas questões, como por exemplo a BMS artesanal. O que é a BMS? A gente fez um vídeo no canal Eletrônica de Brinquedo, de um circuitinho que a gente monta para cada S, ó, para cada S. Esse circuitinho aqui para uma célula, tá vendo? Para uma, para duas, para três ou para quatro em paralelo. Então, por isso que nesse desenho, esse aqui é o vídeo que você vai assistir se você precisar montar a BMS, tá bom? Aqui no nosso desenho, ó, eu fiz um circuitinho para cada conjunto, tá vendo? Ó? Se você puder fazer isso, é melhor. O que esse circuito vai fazer? Quando você estiver carregando, se alguma dessas células chegar a 4.1 e estiver tendo excesso de carga, vai acender um LED e vai começar a gastar o excedente de energia. Então dessa forma ele protege para nenhum deles carregar demais. Se nenhum deles carregar demais,
nenhum deles vai ficar também muito descarregado, ele vai ter que acompanhar a carga. O que carregar primeiro vai esperar, vai ficar descarregando, enquanto durante a carga esse circuito já vai estar descarregando aquela que está mais carregada, enquanto isso a que está mais fraca vai carregar. Então é muito recomendado usar o ABMS. Você pode comprar uma ABMS ou pode fazer essa do nosso canal e você pode assistir o vídeo para você entender bem melhor sobre esse assunto. Beleza, pessoal? Ótimo. Então você monta a sua bateria de 2S para 8 volts, de 3S para 12 volts, de 4S para 15 volts, por exemplo, 16, e 5S se for para 18 a 20 volts. Que mais? Como que você vai carregar isso? Você vai usar uma fonte de notebook de 20 volts, por exemplo. Coloca o positivo da fonte aqui, certo? O positivo aqui embaixo, aqui embaixo o negativo da fonte, certo? Beleza. E aqui em cima você vai colocar o positivo da fonte do notebook, 20 volts, certo? Dessa forma você vai carregar. Se tiver BMS aqui, vai te ajudar. Pessoal, todas elas têm que estar conectadas aqui. Eu não desenhei aqui, ó, mas eu vou marcar agora, ó. Então tá todas elas soldadas, ok, pessoal? Os circuitos são individuais para cada S, ó, e eles vão trabalhar sozinho em cima de cada S. Então aqui você vai ligar a sua fonte de notebook de 20 volts para carregar. Se a sua fonte tiver uma proteção, ela pode até ficar desarmando, desligando. Mas tem um jeito ainda mais legal de carregar, que eu gosto demais, que eu vou mostrar aqui, ó. Aqui, pessoal, deixa eu tirar essa imagem aqui, que isso aqui é de outro projeto, certo? E aqui também vai ser uma bateria de chumbo, mas no seu caso vai ser a bateria de notebook, aquela que você colocou. Então o que você vai ter aqui na saída? Você vai ter, dependendo da lâmpada que você usar, você vai ter aí mais ou menos 18 volts a 20 volts, certo? Quando estiver bem carregada, a lâmpada pode até apagar. Que lâmpada que você usa aqui? Para você carregar aquela bateria ali, é bom que você use lâmpada de 10 watts, tá bom? Ó, a lâmpada é de 12 volts, aquelas lâmpadas de pisca de moto, tá bom? Se você usar uma de 10 watts, você vai ter uma corrente de carga aí de 500 miliamperes, tá bom? Seria uma carga lenta boa para aquela bateria. No máximo, você usaria a lâmpada de 21 watts, tá bom? Que é de freio de carro. Aí vai ser uma corrente de carga mais alta, 1 ampere,7, tá bom? Mas eu prefiro que você carregue com 10 watts, uma lâmpada menor de 10 watts, para ficar uma carga mais lenta. Ó, sai o positivo da fonte com 20 volts, vai de um lado da bateria, de um lado da lâmpada, do outro lado da lâmpada você vai ligar no positivo da sua bateria de 20 volts. E o negativo da fonte vai no negativo da sua bateria, perfeito? Você fazendo isso, você vai carregar, essa lâmpada vai acender e vai carregar devagarzinho a sua bateria, tá certo? Vai carregar de uma forma bem segura, bem legal isso aqui, ó. Você não precisa carregar ela até chegar em 20 volts, pessoal, não precisa. Você pode deixar ela carregar até 18, até 19. Se a sua parafusadeira for de 19, 18 ou de 18, o 19 volts não vai atrapalhar. Ela vai trabalhar, vamos supor que a sua parafusadeira seja de 18, ela vai aceitar os 19 e vai continuar trabalhando até os 16 mais ou menos, acredito eu, tá? Ela tem uma certa tolerância. Então é dessa forma que você pode fazer. Se você por acaso montar um 4S, porque você quer 16 volts, como que você vai carregar? A mesma coisa, pessoal, você pode fazer isso aqui, ó, o mesmo princípio. Só que você tem que ficar com um voltímetro olhando a tensão da bateria. Você tem que olhar a carga da bateria, porque isso aqui vai querer carregar ela até chegar em 18 volts mais ou menos. Então, quando você estiver carregando a sua bateria 4S, por exemplo, você está carregando, deixa eu desmontar aqui. Você está carregando a sua bateria 4S agora, tá? 4S, certo? Aqui. Opa, só que essa aqui é vermelha. Beleza. Você vai carregar uma bateria 4S. Vou tirar o S de cima aqui. Pronto, aqui tem 16 volts. Vai ter no máximo 16. Você vai quando você colocar para carregar, ela vai estar com 14. Você vai deixar o seu voltímetro aqui e vai olhando a carga subir.
Aí ela vai passar 14, vai chegar em 15. Quando ela chegar em 16, mais ou menos, 16 volts e meio, você pode desligar o seu carregador, tá certo? E se por acaso algum desses estiver carregando na frente, um desses LEDs vai acender e o circuito vai começar a gastar o excesso de energia se você estiver usando a BMS artesanal, beleza? Dessa forma você vai conseguir montar uma bateria para sua parafusadeira ou para algum outro equipamento, tá certo? Você vai montar o número de S's de acordo com a sua ferramenta, ok? E um outro detalhe é que o número de P's que você vai colocar, quanto mais P's, mais forte fica a sua bateria. Só que talvez você não consiga colocar uma bateria, vamos voltar aqui como estava, né? Aqui, que é a bateria do nosso amigo Francisco. Talvez você não consiga uma bateria com 5S e colocar 4P, porque vai ficar muito grande e não vai caber dentro da parafusadeira, a menos que você deixar uma bateriazinha externa, com um fiozinho, certo? Mas talvez com 2Ps você consiga colocar 5 em série, cada uma com 2 conjuntos. Aí você vai ter uma bateria legalzinho para a sua parafusadeira, beleza, pessoal? Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido de ajuda. Ele foi só teórico, porque eu não tenho condições agora de fazer o vídeo prático, mas eu acredito que deve ter dado para vocês entender a ideia, ok? Espero que seja de ajuda. Se você gostou, se ajudou, se ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários para a gente ver se consegue esclarecer num vídeo futuro, ou mesmo no comentário, tá certo? Pessoal, então era isso aí que eu gostaria de compartilhar. Mais uma vez eu vou mandar um abraço para o nosso amigo Francisco Braga, também um abraço para todos os nossos amigos que acompanham o canal. E é isso aí, pessoal. Encontro vocês no próximo vídeo. Valeu!